Já. Pessoal, então a gente está iniciando a aula aí, estou iniciando a gravação aqui da aula também, beleza? Tá todo mundo conseguindo enxergar a tela aí e a apresentação, certo? Então, só algumas informações. Deixa eu só ver aqui, vou deixar aberto aqui para estar aceitando pessoas aqui, caso entrar mais alguém. Beleza. Então, meu nome é Alberto, tá? A gente fala o nome de Guerra Caldeira, né? Como todo mundo me conhece aí. Só um comentário rapidão aqui do meu currículo, né? Eu atuo na área de resgate aí há mais de 10 anos e combate a incêndios florestais aí há mais de 5 anos. Sou bombeiro civil e socorrista, especializado em resgate à altura e acesso por cordas, instrutor em combate a incêndio florestal e estrutural, instrutor de sobrevivência em mata e resgate em áreas remotas, e sou ex-agente da Defesa Civil de Brumadinho. Inclusive, atuei aí após o rompimento da barragem aí, aqui em Brumadinho, né? Eu atuei aí tanto nas buscas quanto no socorro aí às vítimas. As redes sociais, quem quiser Cadê copiar também. Igarapé que você não colocou? Tem que colocar Igarapé Oi? também, pô. Pois Trabalhou em é, Igarapé também. atuei um tempinho aí também na Defesa Civil de Igarapé também, tanto como voluntário como funcionário também. É porque a apresentação já estava pronta. Essa parte da apresentação. Aí também os contatos aí, quem precisar aí também, depois eu passo aí, os contatos. Falando aí do Grupo Delta, né? Macionise, quer falar aí do Grupo Delta aí? Melhor aí, melhor do que eu. Fica à vontade, Caldeira. A aula pode ficar à vontade, tá? Pode ficar à Então, vontade. Tô só beleza, o assistindo Grupo mesmo. Delta, beleza. O Grupo Delta aí atua há mais de 7 anos aí com formação de bombeiro civil, né? Brigadistas profissionais, além de outros cursos, consultorias, treinamentos, eventos e terceirização de mão de obra especializada. Você quer complementar alguma coisa aí, meu senhor? Pode ficar à vontade. Tem o site aqui também, que eu acredito que vocês já conhecem, para acessar a plataforma, é o mesmo site, né? Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Beleza, então. Então vamos iniciar hoje com a aula de PCIP. Alguém aí tem ideia do que é PCIP? Já ouviram falar? Podem participar aí, tá? Podem abrir os microfones aí, começar a participar também. E fazer um bate-papo como se estivesse presencial. Pessoal aí tem alguma ideia do que é PCIP? Já ouviram falar? Ninguém? Ô, o pessoal tá fraco, hein? É prevenção e combate a incêndio e pânico, beleza? É isso aqui que nós vamos trabalhar hoje, né? Que é o combate a incêndio, né? E pelas normas aí também, né? Agora entrou o combate ao pânico também, né? Porque uma das coisas aí que mais mata durante um sinistro, durante uma ocorrência, né? É a questão do pânico. Vamos falar aí do papel do bombeiro civil, né? Do brigadista profissional, de forma geral, é atuar na prevenção e identificação e combate aos princípios de incêndio e outros sinistros em uma empresa e suas edificações, de forma a proteger as pessoas, bem como reduzir as consequências iniciais do sinistro e dos danos ao patrimônio e ao meio ambiente. Lembrando, primeira coisa é a vida humana, né? Primeira coisa é a vida humana. Depois, né, aí vem também o patrimônio, que o patrimônio, através dele aí, das empresas que vocês vão estar trabalhando, é que vocês tiram o seu sustento, né? Então, a gente tem que proteger ele também, né? E também o meio ambiente, evitar danos ao meio ambiente. Esse, de forma reduzida e resumida, é o papel do bombeiro civil, do brigadista profissional. Tá? Na parte de prevenção, né, o brigadista ele tem o trabalho de identificar possíveis riscos que possam gerar acidentes e demais sinistros, atuar nos trabalhos de prevenção contra acidentes e incêndios, inspecionar e testar equipamentos de combate a incêndio e sinalização de emergência, orientar público fixo e flutuante. O que seria esse público fixo e flutuante? Vou ver aqui. Ah, não. Aqui foi a saída. Achei que tinha alguém entrado.
O áudio do Alberto tá mudo. Pera. Ups. Pessoal, e agora? Vocês estão me escutando? Estamos. Que ponto que o áudio parou de funcionar aí? Aqui tá. Vocês chegaram a escutar o que eu falei sobre a parte de prevenção aqui? Não, Aham. Sim ou não? Até essa parte do papel do bombeiro civil foi de boa. Pelo menos aqui. Até aqui orientar público fixo e flutuante? Você parou nesse ponto, aí começou a ficar mudo. Ah, tá. Mas vocês entenderam aí, né? Na questão do público fixo e flutuante, né? O público flutuante é esse pessoal que pode estar indo a visitar a empresa para adquirir algum serviço ou algo do tipo, né? Só colocar o áudio aqui, senão eu não vou escutar vocês. Só um segundinho. Tem um pessoal no grupo lá que não tá conseguindo entrar, não. Nem pelo computador e nem pelo telefone. Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar? Agora sim. Agora que o meu entrou. Tentei um monte de vezes, agora que o meu foi entrar. Não, beleza. Beleza, então. Vou pegar o fone de Deixa eu... ouvido que eu não tô escutando direito. Peraí. Então, vamos dar sequência aqui. Também o papel na parte de prevenção aí do bombeiro civil ou do brigadista profissional, né? Conhecer os planos de emergência das edificações e suas rotas de fuga. Sempre quando vocês entrarem em uma empresa no papel de brigadista profissional ou bombeiro civil, né, vocês vão entrar aí junto ao SESMIT, né, que é o Segurança do Trabalho. Então, eles têm essa relação dos planos de fuga. Vocês têm que ter conhecimento disso, conhecimento das rotas de fuga e tudo mais, porque no momento de um sinistro, quem vai fazer esse trabalho aí de evacuação e orientação são os senhores. No caso de emergência, né, o bombeiro civil ou o brigadista profissional, ele atua identificando a situação de risco, acionando o alarme de abandono de área, vai proceder com o abandono de área, né, logo após o acionamento do alarme. Lembrando que a gente não está falando de uma pessoa somente, né, são várias pessoas, vai estar trabalhando lá, então vai ser uma equipe, né, vai trabalhar juntamente isso aí. Realizar o corte de energia, identificação e instalação, se couber isso, né?
acionar o Corpo de Bombeiros Militar, proceder com os primeiros socorros aí, vítimas que foram identificadas, né, se tiver alguém machucado, coisa do tipo, combater o princípio de incêndio, lembrando que eu sempre falo o princípio de incêndio, tá? O bombeiro civil e o brigadista profissional, eles combatem, eles atuam em princípios de incêndio. O incêndio, quando ele perde controle dele, torna proporções maiores, né, ele vai se transformar em um grande incêndio. Aí quem faz a atuação disso aí é o bombeiro militar. E uma parte importante também do trabalho aí do bombeiro civil, ou do brigadista profissional, é recepcionar e orientar o corpo de bombeiro. Por quê? Quando o corpo de bombeiro chega na empresa, ele não conhece a empresa, ele não sabe aonde que são as rotas para chegar num determinado ponto que está com sinistro, coisa do tipo. Então, cabe alguém da equipe direcionar, né, recepcionar e direcionar os militares até o local. Não só os militares, mas também como o SAMU, caso for necessário, né, a polícia, para dar início aí nos trabalhos deles. Beleza, pessoal? Até aí? Ok. Tudo jóia. Beleza. Agora, com relação à segurança e avaliação de cena, isso aqui é interessante vocês frisarem isso aqui, porque isso aqui serve para toda a parte do trabalho que vocês forem fazer. Tanto na parte de combate a incêndio, tanto na parte de primeiros socorros e resgate, tá? Segurança e avaliação de cena. É um negócio que eu sempre falo, né? Quando você chega numa cena de acidente, vamos dizer assim, a vítima vai ser a última pessoa que você vai dar atenção, né? Primeiro, é a sua segurança. Segundo, é a segurança da sua equipe. Terceiro, é a segurança dos curiosos ou pessoas que estiverem ao redor do sinistro. E, em quarto lugar, somente, que é a segurança da vítima. Tá? Então, nunca se esqueçam disso. Em primeiro lugar, vocês, porque se vocês machucarem, não tem como vocês resgatar a vítima. Em segundo lugar, a segurança da sua equipe, tá? As pessoas que vão estar trabalhando com você. Em terceiro, dos curiosos e das pessoas que estiverem ali próximo do acidente ou do sinistro. E, em quarto lugar, se houver vítimas, né, a vítima. Se for no caso de um incêndio, sem vítimas, aí, em quarto lugar, seria o início ao combate ao possível incêndio. Então, a primeira coisa, avaliar a segurança da cena, né, pegar o máximo de informações sobre o ocorrido, porque, através dessas informações que vocês estão coletando, que vocês vão dar início ao combate ao incêndio ou prestação de socorro à vítima. Tá? E também, na hora que chegar as equipes especializadas, como o Corpo de Bombeiro, por exemplo, eles têm que ter essas informações para saber, né, por onde começar e o que eles vão fazer. Garantir a segurança da área, né? Garantir que ninguém chegue próximo para que tenha novas vítimas ou possíveis vítimas. Então, vocês vão garantir aí através de sinalização ou alguém lá no local sinalizando e orientando as pessoas a saírem de perto. Utilizar os EPIs, né? Os EPIs aí fornecidos pela empresa, que se for no caso de um socorro aí, no mínimo, né, máscara e luva de procedimento. No caso de incêndio, aí tem empresas que têm equipamentos aí como roupa de aproximação, né, aquelas roupas que o bombeiro usa, aquelas roupas ou pelo menos luva, capacete, óculos, esse tipo de coisa, o que a empresa fornecer. Avaliar e acionar a ajuda externa, né, aquilo que eu falei, no caso aí chamar o corpo de bombeiro, o SAMU, o que for, e iniciar os procedimentos cabíveis. Tem essa imagem aí, eu quero que vocês dêem uma analisada rápida aí nessa imagem aí, se está tudo certinho, se tem alguma coisa de errado, o que vocês me falam aí? E aí, pessoal? Uma pessoa sinalizando um carro batido, um acidente. Vamos fazer aí a análise da segurança dessa cena aí. Então, a moça deitada não, sentada. Tem um moço aqui, uma moça, não tá dando para ver se é um moço ou uma moça, sinalizando o acidente. Uma pessoa meio que rindo, não se importando, o outro pedindo ajuda pro SAMU. E com relação à segurança da cena aqui, me fala. Todos vocês ali, o que vocês fariam? Uai, pelo que eu tô vendo aí, ninguém sinalizou a via, né? E De isolamento, né? Os curiosos estão bem perto. Ainda há risco do poste cair em cima da menina lá. Menina.
E as pessoas só se preocupando em mostrar o acidente, e um rindo e nada de se isolar, né? Tá colocando a vida deles em risco e acabando que todo mundo ficando em risco. Pois é, mas aí, com relação à segurança da cena aí, o que vocês me falam? O que está faltando? Se fosse vocês ali prestando esse socorro, o que vocês fariam? No caso, eu tiraria a vítima, né? Acredito eu. Daqui a vítima? Pediria Seria a primeira pessoa. manter essas pessoas, falar com essas pessoas que estão indo na área do sinistro, se afastar um pouco e ajudar realmente quem está lá no risco mesmo, né? Chegar perto, falar, manter as devidas proteção, né? Pedir isolamento da área para que não há mais riscos, mais acidentes, né? Cuidar da vida de todas as pessoas. Com relação à segurança dessa área aí, vocês não chegaram a observar. Vocês notaram que isso daí é um poste de energia? Então, eu falei. E a gente falou que é um poste de energia. Olha só. Aí vocês já falaram, retiraria a vítima dali, mas ao chegar debaixo daquela fiação elétrica ali para retirar a vítima, você estaria se expondo. Né? O que eu comentei? Primeira coisa a se fazer. Primeira coisa, a minha segurança. Depois, a segurança da vítima? Da minha equipe. Nunca se esqueçam disso. A minha segurança em primeiro lugar, depois a segurança da minha equipe, depois as pessoas que estão na área do sinistro e depois vítima. Primeiro, a segurança da equipe, depois a segurança da gente em primeiro, depois da equipe, depois das pessoas que estão na área do sinistro e depois da vítima. Isso. Em último lugar seria a vítima, ou seja, nesse caso aqui, a gente tem que observar o seguinte, é um poste de energia. A gente não sabe se esse poste tem energizado ou não está. Então, a primeira coisa a se fazer aqui, ligar para a companhia elétrica responsável pelo poste, né? Vamos dizer assim. Isso. Em segundo lugar, sinalizar o local com a via, tem uma via ali, por exemplo, né? Sinalizar a via, depois retirar as pessoas do local. E é o isolamento, né? No caso, isolamento, né? O pensamento é esse mesmo. Beleza, vamos dar sequência. Então, alguma dúvida até aí? Não, nenhuma dúvida. Não. Nós tivemos até mais pessoas, agora estamos com 5 pessoas. Tá todo mundo conseguindo me escutar, né? Sim, perfeitamente. Então, como a gente está tentando adiantar, né, a parte teórica, aí nós vamos passar agora sobre sinalizações de emergência. Toda edificação tem essas sinalizações, não sei se vocês já observaram. Isso aqui que vocês estão vendo agora é só uma pequena parte delas, tá? Nós vamos entender o que é cada uma, como é que funciona. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, que elas têm que ser fotoluminescentes, ou também conhecido como fosforescente, é a mesma coisa, tá? Fosforescente e fotoluminescente, porque em caso de acabar a energia, o material que essas plaquinhas são fabricadas, elas têm que continuar iluminadas. Então, esse material fotoluminescente, enquanto tiver presença de luz, ele fica absorvendo luz. Quando a luz acaba, ele começa a emanar luz para o local. Então, é possível ver as sinalizações. A princípio, a sinalização de emergência é obrigatória em qualquer tipo de edificação onde são exigidas, por norma ou regulamentação. Saída de emergência, dispositivo e instalação de equipamentos e sistemas de proteção contra incêndio. A gente não pode falar que todas as edificações são obrigadas a ter, né? Porque, por exemplo, uma casa que mora lá uma família tem necessidade de ter certificação. Mas em um condomínio de apartamento, por exemplo, já é necessário. Então, aonde houver necessidade desse uso coletivo de saída de emergência, ou que há necessidade de instalação de equipamentos de combate a incêndio, é necessário se ter essas sinalizações. Tá? É obrigatório se ter essas sinalizações. A sinalização de emergência, ela faz uso de formas, cores e mensagens para orientar, informar e instruir
quais ações devem ser tomadas diante de uma situação de emergência. Sua função é indicar a posição atual do usuário, pontos de refúgio, localização de extintores, alarmes, foguetes, escadas, saídas, fotos de fuga, entre diversas outras informações. Então, a ideia dessas sinalizações é para que os usuários daquelas instalações saibam sair dali ou saibam encontrar um refúgio seguro, ou, no caso aí de brigadistas, de bombeiro civil, eles consigam achar onde estão os equipamentos, né, para fazer o combate ao sinistro aí, o atendimento ao sinistro. Dúvidas até aí? Não, nenhuma dúvida. São separados em dois grupos: sinalização básica e sinalização complementar. Isso aqui é mais para vocês terem conhecimento, tá? Mas é bom vocês estudarem, pesquisarem sobre isso. A sinalização básica, ela é um conjunto de sinalizações que a edificação deve ter. Ela é dividida em 4 categorias: proibição, alerta, orientação de salvamento e equipamentos. Vocês vão ver que não é difícil isso aí. Sinalização de proibição. As sinalizações que indicam, né, coisas proibidas, né, coisas que podem causar aí risco à vida humana, né, ou risco a instalações, por exemplo, edificações. Né, por exemplo, visando proibir ações capazes de conduzir ao incêndio ou seu agravamento. Esse tipo de sinalização segue o padrão de forma circular, borda branca, cor de fundo sendo branco ou fosforescente ou fotoluminescente, né? Símbolo na cor preta e faixa diametral e circular na cor vermelha. Essa sinalização aqui, ó. Então, todas as sinalizações que vocês terem dentro das edificações são sinalizações de proibição. Tá? Aqui nós temos exemplo aqui de proibido fumar, né? De proibido produzir chamas e proibido, por exemplo, de utilizar o elevador em caso de incêndio. Aqui são só alguns exemplos, tá? Depois vocês fazem uma pesquisa mais aprofundada, vocês têm uma noção maior da quantidade de sinalizações. A sinalização da alerta é para alertar aí vários riscos, né, como risco de incêndio, risco de explosão, choque elétrico, coisa e tal. O formato dela é triangular, a faixa triangular na cor preta, a cor de fundo amarela ou fotoluminescente, ou fosforescente, né, amarelo também. Está escrito errado aqui, tá, gente? Agora que eu estou vendo aqui. A fosforescente. Não é isso mesmo. Eu li errado. E símbolo na cor preta, que é isso daqui, ó. Né, a gente tem aqui, por exemplo, essa exclamaçãozinha aqui, alerta geral, né, que existe riscos na área ali, riscos gerais, não especifico, risco de incêndio, né, e risco de choque elétrico. Lembrando que essas aí são as de alerta. Sinalização de orientação e salvamento, né, são as orientações para que os usuários, as pessoas, consigam sair do local, consigam seguir uma determinada rota, ter uma saída ou um abrigo. Né? Esse tipo de sinalização tem forma retangular ou quadrada, símbolo e texto e fundo na cor verde e fotoluminescente ou fosforescente. Sinalização de orientação e salvamento, aqui a gente tem uns exemplos, né? Essas duas aqui, primeiras aqui, indicando para que lado que fica, que sentido que fica a saída de emergência. A do meio indica também as saídas de emergência, mas está indicando aí que a gente tem que, ou no caso, descer uma escada. Utilizar a escada, né? Isso, utilização da escada, né? Tá. E na última aí, por exemplo, aperte e empurre, né? Que é muito utilizado em corta-fogo. Não sei se todos conhecem, por exemplo, Partage. O Partage, ele tem nas saídas aí, por exemplo, nos banheiros, lá onde é que tem garagem, é esse tipo de porta aí. Você aperta e empurra. Aí a porta abre e ela só abre pelo lado de dentro. Quem está do lado de fora não consegue entrar, quem está do lado de dentro consegue sair. Aí tem essas plaquinhas lá também informando o usuário que ele deve apertar e empurrar. Algumas dessas plaquinhas aí vem escrito, outras vem só o símbolo. A sinalização de equipamentos, né, ainda tendo a sinalização básica, e a indicação é sinalizar os equipamentos de combate a incêndio, né, ou alarmes, por exemplo. O formato dela é quadrado ou retangular, de cor de fundo vermelho, símbolo o símbolo e as margens fotoluminescentes também.
É isso aqui, ó. Essas aqui são padronizadas também, né? A primeira aqui significa que tem um alarme, né? Uma sirene naquele local que ela está. O segundo é de extintor de incêndio. A terceira aí é abrigo de mangueira de combate a incêndio, né? E esse Hzão aí é o hidrante, que provavelmente também vai ter provavelmente não, né? É obrigatório nos hidrantes aí que tem dentro das instalações ter a mangueira, né, de combate a incêndio próximo. Só para vocês terem uma noção também. Junto desse equipamento também tem a sinalização de solo. A sinalização de solo, ela é padronizada e não pode ter totalmente diferente do que é o padrão dela. Esse formato quadrado, 1 por 1, borda de 15 centímetros, né, 0,15 metros, 15 centímetros, e fundo vermelho de 70 por 70 centímetros. Tá? Essa daqui, né, vamos mostrar para vocês aqui, ela está sempre onde é que tem hidrante, extintor, né? E para que ela serve? A ideia é para que as pessoas não coloquem objetos nas proximidades, para que não obstrua o equipamento, né, ou a sirene, por exemplo, de combate a incêndio. Então, não se pode colocar nada nesse local aqui, tá? Esse aí é o formato dela, ela fica no solo. Dúvidas? Vamos passar, então. Parece que a Natália queria falar alguma coisa. Ela ergueu a mãozinha. E pode ligar o microfone aí e falar, Natália. Eu estava com dúvida naquela primeira figura que tinha um Hzão e a mangueira. Repete ele para mim, por favor. Sim. Isso, essa primeira. Esse primeiro item aqui, que tem esse símbolo aqui, significa que tem uma sirene ou alarme de incêndio. Tá? Geralmente é um alarme sonoro e um alarme luminoso junto. É essa daqui que está com dúvida? Isso, essa mesmo. Ah, tá. A outra que é extintor, né? Abrigo de mangueira e hidrante. Obrigada. Por nada. Então, vamos para a sinalização complementar. Né? Ela tem a finalidade de complementar através de um conjunto de faixas de cor, símbolos ou mensagens escritas a sinalização básica. Geralmente, ela vai estar junto com a sinalização básica, ajudando aí a identificação. Por exemplo, aqui, rota continuada, né, significa que a rota de fuga se mantém nesses sentidos que está sendo mostrado aqui. Né? Esse aqui é um tipo de sinalização complementar. Tem aqui também, por exemplo, de indicação de obstáculos, né, colocado aí nas pilastras, empresas, por exemplo, que tem garagens, principalmente, né, no subsolo, tem aquelas pilastras lá, toda pilastra é identificada com isso. Também é identificado as escadas, né, degraus, algum obstáculo que possa ter ali, é identificado com as sinalizações, que também são fotoluminescentes, tá? Plano de fuga é considerado sinalização de orientação e salvamento, mas também uma sinalização complementar, e deve ter apenas informações essenciais para a rota de fuga. Né? Aí são essas informações de lotação máxima, que vocês sempre observam, não sei se vocês já chegaram a observar isso aí em salões, né, na entrada das empresas, né, por exemplo, de lotação máxima, e outras orientações. Por exemplo, na M5 aí, ó, estava a rota de fuga 1, significa que tem várias rotas de fuga, essa é uma delas. Né? E outras informações, né, como informando, por exemplo, da porta corta-fogo aí na superior direita, que são as portas que tem aí nas escadas pressurizadas, né, em prédios, e aquela porta lá ela é feita para cortar, né, o incêndio, para que não entre fumaça nem fogo dentro daquele ambiente das escadas ali, para que os usuários consigam se locomover lá dentro. Interessante também, só voltando aqui, falando aí das escadas de emergência, né, que são essas escadas... Espera aí que tem alguém no lobby aqui. Nessas escadas de emergência, é interessante vocês terem ciência que isso não é bem padronizado, mas até deveria ser. Mas a gente, pelo menos, quando está passando informações sobre plano de fuga, né, sobre evacuação de área, é que as pessoas que estiverem saindo dos locais, saindo das instalações,
sempre utilizar a parte externa da escada. Como assim? Por exemplo, se a escada ela está virando à esquerda, eu descer sempre pela direita, com a mão no corrimão. Se a escada ela está virando à direita, eu descer sempre pela esquerda, sempre pelas partes externas das escadas, que geralmente elas vão descer em círculo, né? Por que disso? Porque as equipes de emergências, quando vão subir, e no caso de vocês, sendo brigadistas profissionais ou bombeiros civis, e precisarem subir a outros andares, né, vocês logicamente vão utilizar a escada, vocês vão subir pela parte interna da escada. Tá? Então, em treinamentos em empresas, é sempre interessante padronizar e passar isso para os funcionários. Porque quando vocês formarem e entrarem em alguma empresa, vocês vão participar desses treinamentos e tudo mais. Então, é interessante vocês padronizar isso da empresa, para evitar que a equipe, quando estiver subindo, fique trombando com quem estiver descendo. Beleza? Vamos passar aqui, então. Então, isso aqui a gente finalizou na sinalização. A gente vai passar agora para a parte, vamos dizer assim, mais gostosa do PCIP, né? Que é a parte de combate a incêndio. E o que acontece? Para que possamos combater incêndio, a gente tem que saber o que é incêndio, e o incêndio ele é constituído de quê? Fogo. Então, a gente tem que saber o que é fogo. A gente tem que saber como que o fogo funciona, porque só a partir daí a gente vai conseguir, vamos fazer assim, fazer o seu combate de forma eficaz. Então, isso aqui, todo mundo tem que saber de qual é salteado. O que é fogo? Reduzindo ao máximo, para que ninguém consiga esquecer. Fogo é o resultado de uma reação química que desprende luz e calor. Lógico, se pegar mais detalhado sobre fogo, vocês vão ver outras informações. Mas o básico do básico do básico, todo mundo tem que saber é isso. Fogo é o resultado de uma reação química que desprende luz e calor. Fechou? Então, vamos lá. Deixa eu só ver que apareceu. Se tem alguém no blog aqui, não tem não. Para que eu tenha fogo, né, eu preciso de ter alguns elementos básicos. Isso aqui vocês têm que saber de qual é salteado e o que significa cada um deles. Nós vamos explicar melhor isso aqui, tá? Quais são esses elementos necessários para ter fogo? É o combustível, né? O comburente, nós vamos entender o que é, calor e reação em cadeia. Beleza? Vamos lá, item por item agora. Combustível é todo material que queima, tá? Material que se queima é um tipo de combustível. Então, a partir de agora, sempre quando vocês estiverem numa instalação, algo do tipo, né, numa empresa, na hora que vocês olharem para a mesa, para aquele tanto de papel, para a impressora, vocês vão imaginar aquilo ali tudo como sendo combustível. Porque em caso de incêndio, é aquilo ali que vai pegar fogo, tá? Os combustíveis, eles podem ser líquidos, né, sólidos ou gasosos, sendo que os sólidos e os líquidos se transformam primeiramente em gás pelo calor e depois se inflamam. Eu sinto muito acabar com a infância de vocês, mas líquido não pega fogo, tudo bem? Líquido não pega fogo, sólido não pega fogo, beleza? Coloque isso na cabeça de vocês. Por quê? É isso que eu estou falando aqui, ó. Antes deles se incendiarem, eles têm que liberar gases inflamáveis. Esses gases inflamáveis é o que pega fogo, beleza? Então, saibam disso e tenham isso aí na mente de vocês, né? O que pega fogo são os gases inflamáveis, né? Aí a gente tem exemplo aqui, né, de combustíveis: papel, madeira, GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, né? Gasolina, etc., entre outros. Tá? Material que pega fogo é combustível. Então, quando a gente estiver falando de combate a incêndio, a gente falar de combustível, a gente está falando do combustível do carro, não. Não que ele não seja um combustível, né? A gente está falando de combustíveis em geral, beleza? Que podem se dividir em sólidos, líquidos e gasosos, beleza? Também não se esqueçam desses 3 itens. Tá beleza até aí? Tudo entendido. Ok. Então. Comburente. O que é o comburente? Comburentes são produtos que reagem com os gases liberados pelo combustível. Como eu falei com vocês, né, o combustível que pega fogo nele é
os gases. E o comburente é o que oxida esses gases, né, e faz ele se transformar em chama. Tá? No nosso caso, o comburente mais comum e que está rico em nossa atmosfera é o oxigênio, né? Ele está aí presente na nossa atmosfera em 21%. Ou seja, a nossa atmosfera aí possui 21% de oxigênio. Ou seja, combustível, se vocês olharem para o lado de vocês aí, qualquer direção que vocês olharem, vocês vão ver combustível. E sabendo que o oxigênio está presente na nossa atmosfera é um componente, vocês também estão cercados de componente. Beleza? Aí a gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo, do oxigênio, que é o mais comum, mas a gente tem outros tipos de componentes, né? No caso do cobre, enxofre e alguns outros. Mas o que nós vamos trabalhar mais é o oxigênio. E nós temos o calor. O calor é a energia necessária para se ter o fogo. Tá? Por exemplo, faísca, né? Uma reação química que gere calor, uma descarga atmosférica, né? Um raio, né? A própria chama, né? O próprio fogo, ele é uma forma de calor, então o fogo ele vai causar mais fogo. Nesses 3 itens que eu falei, que foram combustível, comburente, calor, eles formam o antigo triângulo do fogo. Tá? Hoje em dia não é só esses 3, tem mais um item. Mas com esses 3, você consegue ter fogo. Então, a gente tem que pensar o seguinte, olhem do lado de vocês aí. Vocês têm mesas, né? Vamos dizer assim, vocês têm madeira, tem tecido, muito combustível do lado de vocês, o oxigênio, o ambiente, que está ao redor de vocês. Por que não está pegando fogo? Porque está faltando o quê? Olha aqui na tela, aqui, pessoal. Está faltando o quê para pegar fogo? Calor. Está faltando só essa forma de energia, o calor. Não façam teste, tá? Mas se quiser fazer teste, pega o isqueiro aí e joga numa roupa para ver se ela não vai pegar fogo. Ou seja, está faltando somente o calor para vocês terem fogo ao lado de vocês aí onde vocês estão. Ou seja, a gente está rodeado de combustível e comburente, faltando para se ter fogo somente uma fonte de calor. Beleza, com esses 3 elementos a gente tem fogo. Só que para o fogo continuar, para ele permanecer ativo, permanecer vivo, a gente precisa da reação em cadeia. O que é reação em cadeia, falando de forma geral? Né? É um conjunto de reações que disparam uma sequência de reações idênticas. Né? Aquele negócio do dominó, você coloca vários dominós em pé, né? Empurra o primeiro que cai vai empurrando o outro empurra o outro e por aí vai. Isso é reação em cadeia. Como que funciona isso no fogo? Basicamente, o combustível que está queimando, né, que já está em chamas, ele começa a aquecer o combustível que está próximo dele. Esse combustível que está próximo começa a elevar a temperatura, né? Essa elevação de temperatura começa a gerar gases, esses gases se incendeiam, esse material começa a pegar fogo, né? Começa a se incendiar, aí passa para o próximo material que está à frente, vai aquecendo e vai pegando fogo. Isso é reação em cadeia, é isso que mantém a chama viva, né? O fogo continuando. Ou seja, para ter fogo, a gente precisa de comburente, combustível e calor. E para manter esse fogo, a gente precisa da reação em cadeia. Esse conjunto, né, desses 4 elementos forma o tetraedro do fogo. Isso todo bombeiro, todo brigadista tem que saber de cor e salteado, tá? O triângulo do fogo que se tinha antigamente não tinha, né, a reação em cadeia. Só que aí, em observações, foi notado que, sem a reação em cadeia, o fogo simplesmente se extingue sozinho. Então, é necessária a reação em cadeia para que o fogo continue. E isso acontece nos incêndios, né? Por exemplo, quando você coloca fogo num isqueiro, por exemplo, né? A chama que está em cima, pegando fogo, ela aquece o gás que está saindo de dentro do isqueiro, né? Fazendo ele ficar inflamado também. Porque ali, quando ele já sai misturado com comburente, né? Que é, no caso, o oxigênio. Entendido até aí? Fechou com 10 isso aí? Ok. Beleza. Ok. Tranquilo. Então, o que é preciso para a gente ter fogo? É uma pergunta, pessoal.
Repete a pergunta. O que a gente precisa para ter fogo? Calor. Calor, Quais são os elementos combustível e comburente. Oi? Calor, combustível e comburente. E a reação em cadeia, não se pode esquecer dela, né? Reação em cadeia. E a gente ignorou também. Ignorou. O agente químico é a fonte de calor. Esse é o agente químico. Entendeu? É uma energia que a gente precisa que gere calor para que essa mistura de combustível e comburente se incendeie. Beleza? Sim. A gente precisa de ter a fonte ígnea. A fonte ígnea é o calor. E essa Isso. fonte é o calor, beleza? Uhum. Então, vamos dar continuidade. Então, entendemos aí o que é o fogo, né? O que se precisa para o fogo existir. A gente tem que saber disso, porque depois, para a gente combater o fogo, né, a gente tem que pensar que se o fogo precisa de 4 coisas para existir, qualquer uma das 4 que eu tirar, o fogo vai deixar de existir. Mas isso aí nós vamos ver daqui a pouquinho. Agora a gente vai falar dos tipos de combustíveis, né? A gente tem, basicamente, combustíveis sólidos, combustíveis gasosos, combustíveis líquidos. Fechou? Não se esqueçam disso. Gasosos, líquidos e sólidos. Vamos falar de cada um deles. Combustíveis sólidos. Isso daqui é a definição de combustível sólido. Isso aqui vocês têm que saber na ponta da língua e com certeza cai em prova isso aqui, tá? Não só em prova, como também pode cair na sabatina de bombeiro militar, beleza? Queima em razão de superfície e profundidade e deixam resíduos. Ou seja, o combustível sólido, ele não queima não só na sua superfície, ele queima por inteiro, ele queima por dentro, tá? Ele queima lá no fundo. Tem aí, por exemplo, a foto de uma fogueira. Né? Notem que a chama, ela não está pegando só na parte de cima, está pegando desde lá do fundo. Está pegando todo o material ali. E tem material em brasa também. Está pegando fogo dentro dessa madeira. Isso é um dos detalhes do combustível sólido. O outro, o combustível sólido, ele deixa resíduo. Notem aí qual o resíduo que o combustível sólido está deixando após ser completamente carbonizado. No caso, a cinza. A cinza. Ou seja, todo combustível sólido, ele deixa resíduo. Beleza? Então, a definição é: combustíveis sólidos queimam em razão de superfície e profundidade e deixam resíduo. Vamos partir, então, dos combustíveis gasosos. Né? Eles queimam em razão de superfície, somente em razão de superfície, e não deixam resíduos. Tá? Por exemplo, aí tipo um maçarico, né? Notem aí que está pegando fogo só na parte de superfície. Assim, o gás sai, não está pegando fogo lá dentro do tubo, por exemplo. Ele só queima em razão de superfície. E outro detalhe, não deixa resíduo. Então, combustíveis gasosos queimam em razão de superfície e não deixam resíduos. Fechou, Gondés? Vamos lá agora para os combustíveis líquidos. Tá? Eles queimam em razão de superfície somente também e também não deixam resíduos. Combustíveis líquidos queimam em razão de superfície e não deixam resíduos. Aí um de vocês vai chegar para mim e vai falar assim: eu também posso o álcool gel e ele deixou uma meleca em cima da mesa. É por causa do gel que estava misturado ao álcool. Mas o álcool que se queimou, ele não deixou resíduo. Né? Aí são outras substâncias que são misturadas, né, junto ao combustível líquido, que pode deixar resíduos. Aí o combustível líquido, ele queima em razão de superfície e não deixa resíduos. Pessoal, devido a barulho, vamos desligar os microfones quando não estiver falando, para deixar ligar somente para perguntar, por favor. Beleza. Então, vamos dar sequência. Agora vai complicar só mais um pouquinho. Mas é tranquilo também. No caso dos combustíveis líquidos, a gente possui os combustíveis
voláteis, que são os que desprendem gases inflamáveis à temperatura ambiente. E os não voláteis, que são os que desprendem gases inflamáveis a temperaturas maiores do que a do ambiente. Vocês vão entender melhor. Por exemplo, os combustíveis voláteis, álcool, éter, gasolina, né? Se você, por exemplo, jogar um pouquinho de álcool em cima da mesa e chegar com um isqueiro próximo, ele vai pegar fogo. Vocês concordam comigo? Sim. Ok. Pois é, o que acontece? Esses combustíveis eles estão liberando gases na temperatura ambiente. Na temperatura que a gente está agora, ele está liberando gases. Então, eles são voláteis. Os não voláteis, por exemplo, óleo, graxa, parafina. Se vocês colocarem, por exemplo, óleo, né, óleo diesel, por exemplo, chegar com o isqueiro próximo a ele, ele não vai pegar fogo naquele momento. Ele só vai pegar fogo depois que você manter a chama próximo do combustível para aquecer ele, para ele começar a liberar os gases e, assim, esses gases incendiarem. Ou seja, combustíveis sólidos é tranquilo, combustível gasoso é tranquilo, né? E os combustíveis líquidos, a gente tem que lembrar, ele tem duas variantes, os voláteis e os não voláteis. Dúvidas nisso aí sobre volátil e não volátil? Não. Então, beleza, né? Se eu mudar aqui agora aqui a apresentação aqui, vocês vão saber me informar aí. Me dá um exemplo aí, por exemplo, que não foi utilizado ali, de um combustível volátil, um combustível líquido volátil, que não estava no exemplo. E aí, pessoal? Ninguém se habilita. O que é o combustível líquido volátil? Meu Deus, eu tava falando e meu microfone não o tava álcool. saindo a voz. Eu tenho. Então, Esqueci. manda vir para trás, então. Ai, meu Deus. Oi? Me dá um exemplo, então. Não entendi o que você falou? Me dá um exemplo, então, de um combustível líquido volátil, que não estava no exemplo ali. Nossa, misericórdia, meu ouvido. Por acaso, o perfume? Gasolina, O perfume é a base de, geralmente, álcool éter, né? Beleza. Mas aí é o princípio ativo ali do combustível, né? O combustível principal ali. Dá um outro exemplo comum aí. Se vocês pensarem um pouquinho aí. Mas também, é um exemplo, perfume. Aquele álcool que está nele ali, ou aquele éter, ele libera gases na temperatura ambiente, que é o combustível volátil, né? Então, me dá um exemplo aí de um outro combustível não volátil. Querosene. O querosene, ele entra nos combustíveis voláteis. Ele pega fogo na temperatura ambiente. Ele solta gases, né, na temperatura ambiente. Desculpa, não volátil. Caraca, difícil. Pode falar. Nossa, para pensar assim, tá? Não tem problema não. Mais pra frente, pode fazer essa pergunta, eu sei que as pessoas vão sair. Ai, calma, deixa eu pensar aqui. Agora, me desculpa aqui, é não voláteis ou voláteis que tá perguntando? Eu primeiro perguntei do volátil, né? Falaram aí o querosene, certíssimo. E o não volátil é outro combustível, né? Que ele demora um tempo, né? Para começar a soltar esses gases para começar a pegar fogo. Mas pode pensar nisso aí, depois a gente volta nessa questão. Vamos dar um pulinho para frente aqui, então. Agora a gente vai falar, tá, sobre os pontos importantes dos combustíveis, tá? Para a gente entender o que é essa liberação de gases aí que eu estou falando. Esses pontos importantes, a gente tem que saber, tá, de qual salteado, o que são, e pode ter certeza que é questão de prova também, né? São esses 3 itenzinhos aí, ó: ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição. Tem que estudar bastante isso aí, tá? Vocês não podem esquecer isso aqui. Nenhum bombeiro e nenhum brigadista pode esquecer isso aqui. Tem que saber na ponta da língua. Nós vamos falar um por um. No ponto de fulgor, é a temperatura mínima na qual o combustível libera gases ou vapores inflamáveis. Lembrando que aqui estamos falando de combustíveis em geral.
tá? Não estou falando só do combustível líquido, não. A gente saltou já o combustível líquido, está falando dos combustíveis em geral, beleza? Então, todo combustível ele tem um ponto de fulgor. É a temperatura mínima para ele começar a liberar gases inflamáveis. Por exemplo, a madeira tem um ponto de fulgor. Eu começo a aquecer ela até ela chegar a liberar gases, tá? Como que eles fazem o teste para saber qual que é o ponto de fulgor? Por exemplo, eles pegam um pedaço de madeira, colocam fazendo um ensaio de laboratório, né? Acho que é bureta que chama, aqueles vidrozinhos lá, e começa a aquecer o fundo. E fica soltando, por exemplo, uma fagulha na parte de cima. Então, quando eles começam a observar que essa fagulha dá um pouquinho de chama, eles identificam ali, né, a temperatura mínima que o combustível começa a soltar esses gases. Lembrando, essa temperatura mínima, o combustível ele ainda não está pronto para se incendiar. É a hora que ele começa a liberar esses gases. Beleza? Já o ponto de combustão é quando essa liberação de gases já é capaz, né, de gases e vapores, já é capaz de se incendiar. Então, esse é o ponto de combustão. Então, o ponto de fulgor é quando ele começa a liberar os gases, mas ainda não tem concentração de gás suficiente para pegar fogo. O ponto de combustão é quando ele já tem essa liberação de gases e vapores o suficiente para se incendiar. Beleza? Serve para todos os tipos de combustíveis. Tanto sólidos, líquidos, gasosos, beleza? E ponto de ignição. O ponto de ignição é quando esses gases que estão sendo liberados, eles entram em combustão espontânea só de entrar em contato com o comburente. No caso, por exemplo, nosso aí, o ar, o oxigênio. Ou seja, ele foi tão aquecido que ele está saindo tão quente do combustível, né? Esses gases estão saindo tão quentes do combustível que, ao entrar em contato com o comburente, ele já se incendeia. Por quê? Ele já está saindo com o calor, né, e o combustível. E a gente precisa de pelo menos 3 coisinhas para o fogo acontecer, né? E a quarta é para continuar o fogo. Então a gente precisa de 3 coisinhas. Se ele está saindo quente, né, e em formato de gás, ou seja, está saindo lá o combustível quente, o que está faltando para ele pegar fogo? Somente o comburente. Então isso é o ponto de ignição, é quando ele pega fogo sozinho. Para que vocês possam entender melhor, a gente vai alguns exemplos aqui, ó. No caso do álcool, o ponto de fulgor do álcool, que é aquela menor temperatura para ele começar a liberar gases, é 15 graus. Por isso que os carros, antigamente, os carros movidos a álcool, em manhãs geladas, né, o carro custava para pegar. E, às vezes, tinha que injetar gasolina. E os carros de hoje também são isso, né? Mas eles têm essa injeção de gasolina automática. Mas os carros antigos, a pessoa tinha que estar injetando gasolina para ele conseguir pegar fogo. Por quê? O álcool, a nossa temperatura ambiente média é de, aqui na nossa região, né? Em média, aí vai no tempo mais frio aí, 18 graus, né? Até uns 30 graus. Ou seja, ele está ali com um ponto de fulgor de 15 graus. Por isso que ele é volátil, né? Na temperatura ambiente, ele consegue liberar gases. E o ponto de ignição do álcool, que é aquele ponto que o gás gerado por ele já pega fogo sozinho, só de entrar em contato com o comburente, no caso o oxigênio, né? É de 400 graus. Agora, veja da gasolina. A gasolina ela começa a liberar gases, né, o ponto de fulgor dela, a menos 43 graus. Por isso que a gasolina ela pega fogo com uma facilidade tanta. E é utilizado, por exemplo, nos carros a álcool, né, como naquela injeçãozinha de gasolina ali para o carro dar ignição. E o ponto de ignição dela é bem mais baixo, a 246 graus, ou seja, se eu pegar um potinho, colocar gasolina dentro, for aquecendo essa gasolina, e esse vapor começar a sair, na hora que ele atingir 246 graus, ele vai se incendiar sozinho, sem precisar de nenhuma chama ou fagulha na saída desse gás da gasolina. Positivo? Todo mundo compreendeu? Positivo. Ok. Então, quais são esses pontos importantes dos combustíveis? Oi, não entendi a pergunta? Oi, não entendi. Quais são Pode esses repetir? pontos importantes, né, dos combustíveis? Quais são os 3 pontos? Gente, Primeiro ponto é... essa voz está cortando muito para mim. Não sei se é a minha internet. Vou tentar falar um pouquinho mais, acho que esse melhor. Quais são os pontos, né, esses pontos importantes
dos combustíveis. O primeiro ponto é aquele que ele começa a liberar gás. Ponto de fulgor. Isso, ponto de fulgor. Nossa, gente. Ponto de combustível. De combustível, ponto de Combustão. Ponto de combustão. Falou tudo. ponto de combustão. Quando ele tem gases suficientes para se incendiar. E o ponto de ignição é quando ele consegue se incendiar sozinho, né? Bastando para isso ele ter contato com o ar. Esses 3 pontos vocês têm que saber na ponta da língua, hein? Os pontos tem que saber na ponta da língua. Beleza. Então, vamos passar para o próximo item aqui. Amanhã nós vamos falar disso novamente, mas vamos dar só uma pincelada, tá? Para saber mais também, né, que vai nos auxiliar aí no combate aos incêndios, a gente tem que saber. Vamos pensar. A pergunta que eu falei com vocês aí no início, né? Se vocês olharem ao redor de vocês vão ver que vocês estão rodeados de combustíveis, né, e de comburente, faltando para tanto somente uma fonte de ignição, né, uma fonte de calor. Vocês concordam comigo? Ok. Ok, sim. Então, aí para a gente saber mais, né, conhecer mais, a gente tem que saber como que o calor se propaga, tá? Porque essa propagação do calor pode causar incêndios em locais onde não havia fogo, né, no momento de um incêndio, locais até distantes. São esses 3 pontinhos aí, né? Essas 3 informações. São como que o calor, né, ele se propaga. Então, a gente tem a convecção, a condução e a irradiação. Também vocês têm que saber de cor e salteado. Vamos começar aqui pela convecção. Quando o calor se propaga pela convecção, esse calor ele é transmitido pelo movimento de massas de gases quentes. Tá? É muito fácil ver isso aí, por exemplo. Vocês já fizeram aquela brincadeira? Vocês colocam fogo na vela, apaga a vela, depois chega o isqueiro na fumaça da vela e a vela reacende? Vocês já fizeram isso? Já viram? Sim. Não, eu já vi, mas não fiz. Isso até é interessante vocês fazerem em casa. É super interessante. A fumaça, ela transmite calor, né? A fumaça é um gás. Então, essas massas de gases aquecidas, ela também transmite calor, entendeu? Então, ela pode provocar outros. Então, na propagação do calor por convecção, o calor é transmitido através da movimentação de massas de gases quentes. A gente tem um exemplo aqui, ó. Se vocês notarem, o incêndio ele começou no primeiro andar aqui, ó, do térreo aqui desse prédio. A fumaça e esses gases aquecidos que foram subindo foi entrando nos outros andares. Olha só, onde é que iniciou um novo foco de incêndio? No último andar. Não tinha nada a ver com aquilo. E isso acontece muito. Não sei se vocês já observaram isso em vídeos na televisão, em reportagem. Às vezes o fogo começa no 5º andar de um prédio e na hora que menos se espera, o 10º andar está pegando fogo também. Aí, às vezes, a pessoa pode pensar assim, nossa, que coincidência, 2 incêndios. Não. Provavelmente a fumaça pode ter subido ali pelo forro do elevador, pode ter subido pelas escadas, né? Por isso a importância de deixar as escadas de emergência com as portas corta-fogo fechadas. Tem gente que tem a mania de deixar essas portas abertas. O que acontece? A fumaça entra, por exemplo, no 5º andar, aí lá no 10º andar alguém também, um jacuzzi, deixou a porta aberta. Essa fumaça sai por ali e começa um novo incêndio no 10º andar. Ou seja, por convecção, né, o calor é transmitido pela movimentação das massas de gases aquecidas, tá? Superaquecidas. Beleza? Então, essa é a transmissão do calor por convecção. Agora, por condução, o calor é transmitido molécula por molécula de um objeto. Super simples de explicar isso aí. Vocês já pegaram uma faca toda de metal ou um pedaço de ferro, né? E chegaram no fogo e ficaram segurando ele? O que acontece se você ficar por muito tempo ali? E começa a ficar laranja. Isso, mas e onde é que você está segurando ali? O que acontece? Mantém frio igual estava antes?
Começa a aquecer também. Começa a aquecer, fica quente E também. aí pode chegar até a queimar a sua mão, né? Isso. Então, todo objeto ele transmite calor, né, de molécula a molécula, mas tem alguns que têm uma transmissão muito maior. Por exemplo, o aço, né, o cobre, né, ele transmite calor, ele propaga o calor, molécula a molécula, muito maior facilidade. Beleza? Então, essa é a condução. É o que explica, às vezes, um incêndio em uma sala, por exemplo, o incêndio começa no lado direito da sala e quando você assusta do lado esquerdo também está pegando fogo. Os objetos estavam encostados na parede, aí vai se verificar, tinha uma tubulação de água, de cobre lá, por exemplo, lá, né? Secou a água e o cobre transmitiu o calor e passou o fogo, o incêndio lá, né? De um lado para o outro da sala. Então, o calor também se propaga por condução. Né? Aqui tem um exemplo aqui, a pessoa segurando uma barra de aço, né? Aí as moléculas aqui começam a vibrar, né? Essa vibração dessas moléculas começa a transmitir esse calor até chegar do outro ponto desse objeto. Fechou aí? Fechou. Então, a gente já viu aí que o calor ele se propaga por convecção, né? Que utiliza as massas de gases quentes. Qual é o nome dessa aqui? Oi, não entendi. Oi? Qual que é o nome dessa forma de calor aqui? Condução. Condução. Vai de molécula a molécula. Por ondas ou por raios, né? Ele transmite o calor que sai do Sol, que passa por todo o vácuo, né? Não existe ar no espaço. Ele passa por todo esse ambiente, sem ar, sem nada, até chegar a nós. Ou seja, o calor é propagado através de ondas ou raios, né? Não precisando de nenhum meio para se propagar. Ele se propaga pelo ambiente. Ele não precisa do ar, do oxigênio, não precisa de nada. Ele se propaga por ondas ou raios pelo ambiente. Pode ser vácuo, pode ser água, pode ser o que for. Beleza? Nós temos o exemplo aqui do carinha esquentando as mãos, né, com a radiação de uma fogueira. E isso também explica quando o incêndio inicia num objeto dentro de uma sala, por exemplo, e o objeto que está à frente, né, ali no meio, ali sem nada, sem nenhum contato com a chama, começa a pegar fogo. Tá? Nós vamos demonstrar um videozinho, que se der tempo, sobre essa propagação. Agora a gente vai falar. Até aqui tá beleza, pessoal? Tá dando para pegar? Tá dando para entender? Tá sim. Tá sim. Beleza. Então, nós vamos agora passar para as fases do fogo, ou as fases de um incêndio, né? Basicamente, são 4, né? Em algumas literaturas, existem só 3. Vamos dizer que a do meio aí, a queima livre e crescimento e totalmente desenvolvido, se torna uma só. Tá? Então, em algumas literaturas, vocês vão ver só fase inicial, queima livre e queima lenta. Tá? Em outras literaturas, vocês vão ver essas 4 aí. No caso, a fase inicial, a queima livre ou crescimento, totalmente desenvolvido, e queima lenta ou decaimento. Tá? Isso aqui a gente tem que saber, porque isso aqui envolve riscos no combate e também nos ajuda no combate. Saber dessas informações nos ajuda no combate ao incêndio. Vamos por um aqui, né? A fase inicial, a ignição do material combustível. Tá? É um pequeno foco de fogo. Ainda nem se transformou em um incêndio, né? Porque nós vamos ver aí o que é o incêndio. O incêndio é o fogo fora de controle. Beleza? Lembre-se disso. Fogo é uma coisa. Fogo fora de controle é incêndio. O fogo começando a perder-se o controle é o princípio de incêndio, que é onde a gente atua. A gente atua nos princípios de incêndio. É ainda o momento que o fogo ele ainda não perdeu completamente o controle. Beleza? Por exemplo, a gente consegue apagar com um extintor, né? Utilizando-se aí pouca água, de uma mangueira e tudo mais.
Então, a fase inicial, a ignição do material combustível, né, a hora que inicia o fogo. O foco do fogo, né, o foco é pequeno e não aumenta significativamente a temperatura do ambiente, beleza? A temperatura do ambiente ainda está estável, né, ainda não teve elevação de temperatura. Ainda existe todo o suprimento de combustível e comburente, ou seja, o fogo ele ainda está começando ali, ainda tem muito combustível para ele consumir e tem muito ar no ambiente, muito comburente. Beleza? Aí a gente passa para a próxima fase, a queima livre ou crescimento. Nesse momento, todos os combustíveis de uma sala, por exemplo, de um ambiente, já está em chamas, né? O fogo ele já começa a consumir todo o combustível que está ao seu redor. A temperatura ela se eleva muito rapidamente. Para vocês terem uma ideia aí, ela pode chegar a 600 graus em questão de 3 minutos. É muito pouco tempo para um aumento muito grande de temperatura, né? Vou chegar a mais de 600 graus em menos de 3 minutos. Ainda possui muito suprimento de combustível, né? Todo o combustível está ali, está em chamas, mas ainda tem muito combustível para ser queimado, né? E ainda tem muito comburente. Ainda o ar que está ali ainda não foi todo queimado também. Aí existe um risco do que a gente chama de flashover. Tá? Nós vamos ver um por um desses riscos aqui depois. Tá? São vários fenômenos que acontecem durante o incêndio, mas só para vocês não esquecerem. Então, na queima livre ou no crescimento, lembrando aí, ó, tem o risco de flashover. Depois vocês vão entender o que é flashover. Então, na queima inicial, né, no momento inicial ali, no início ali, ele tá começando a pegar nos combustíveis, ainda não são todos os combustíveis que ainda estão em chamas, tá? Não tem aumento de temperatura, né? E ainda existe muito suprimento de combustível e comburente. Já na fase de queima livre ou de crescimento, ele já atinge todo o combustível, mas ainda temos bastante comburente. Porém, a temperatura do ambiente já está muito elevada, beleza? Beleza. E nós vamos agora para o totalmente desenvolvido, que em algumas literaturas ainda vai estar junto da queima livre, né? Que é o momento onde é que o fogo atinge seu ápice de produção de energia. Ou seja, os maiores picos de energia acontecem nesse momento. Todo o combustível ele está já em chamas, né? O ambiente está superaquecido, tá? Ainda tem muito combustível ainda para ser queimado. As temperaturas podem atingir picos de mais de 1000 graus, só para vocês terem uma ideia da temperatura que vai estar nesse ambiente. Imagine isso aí numa sala, num escritório, por exemplo. O comburente ele já começa a se esgotar, porque quando está pegando fogo, o comburente, que é o ar, ele está sendo queimado, ele está sendo digerido pelo fogo ali. Tá? Essa mistura de combustível, dos gases dos combustíveis com o comburente, né, ele está sendo queimado. Então, o combustível, o comburente também, o ar, ele está sendo queimado. Então, ainda tem comburente no ambiente nesse momento, tá? Lembrando que isso aqui a gente está focando bastante em ambientes confinados, beleza? Uma sala, um escritório. Mas o comburente que está ali, ele já começa a ficar escasso, porque o fogo já está queimando todo o comburente. Ainda tem muito, mas o fogo está queimando todo o comburente. E nesse momento, o fogo é como se ele respirasse. Ele fica tentando absorver mais comburente, mais oxigênio. Aí onde é que é possível, em alguns vídeos nós vamos mostrar que vocês vão observar que as chamas estão bem vivas, mas dentro lá do ambiente que está pegando fogo, é como se tivesse turbilhões. Você vê a fumaça passando, rodando, o fogo ele fica tentando respirar. A fumaça, vamos dizer assim, que ela fica doidona lá dentro, fica rodando, né, junto com os gases que estão sendo queimados ali, né? É importante observar também o seguinte, que quando o fogo ele está queimando, né, um combustível, coisa do tipo, esse combustível que está sendo queimado, às vezes ele não é queimado por completo, tá? Muitas partículas de combustíveis, né, de gases ainda não queimados ficam suspensos no ar, beleza? Mesmo o combustível estando ali superaquecido, o fogo às vezes não consegue consumir o combustível por inteiro, então fica diversas partículas
rodando no ar ali diversos gases inflamáveis junto com a fumaça. E as fumaças se tornam, inclusive, uma fumaça explosiva. Nós vamos ver aqui agora. No caso aí, a gente vai para a última fase do fogo, né, que é a queima lenta ou decaimento. Às vezes nem existe chama mais nesse momento, às vezes só está brasa, né? É onde é que as chamas começam a diminuir, né, ou deixam de existir. Se tiver chama, elas são bem pequenas e elas não ficam tão revoltas quanto fica na queima livre, né, e na fase anterior. A temperatura do ambiente continua muito elevada, porém, como não tem produção de chamas, a temperatura tende a cair um pouco, mas ela continua muito, muito elevada. O que mais marca nessa fase é que o comburente ele já foi quase que completamente consumido pelo fogo. Então, quase não se há comburente ou não há comburente nenhum ali, ou seja, o oxigênio foi todo consumido, basicamente. E aí o que acontece? Começa a se acumular, né, mais ainda esses gases inflamáveis no ambiente, que possuem partículas, né, provenientes de queimas incompletas, né, e vai juntando isso tudo aí junto com a fumaça. Então, essa fumaça ela fica cheia de combustível, vamos dizer assim, né? Ela fica cheia de partículas de combustíveis que ainda não queimaram e cheia de gases inflamáveis. Nesse momento, há o risco de backdraft, né, ou ignição explosiva, que nós vamos explicar também. Então, aqui, nessas 4 fases que nós vimos, há alguma dúvida? Está tranquilo? Vou voltar aqui onde é que aparecem as 4. Tudo tranquilo aí sobre fase inicial, queima livre ou crescimento, totalmente desenvolvido e queima lenta ou decaimento? Sim. Então, tudo belezinha, né? Então, agora nós vamos falar desses fenômenos que acontecem com fogo, que são muito arriscados e já aconteceu mortes, né, pelo mundo afora por causa dessas ocorrências, né? Esses aí são os fenômenos mais comuns, né, observados nos incêndios e todos aí têm seu grau de risco e periculosidade. Alguém lembra aí em que fase que o flashover ele pode acontecer aí? Alguém lembra? Você fala na parte que você já tinha falado? Isso, aquela fase lá. Qual fase do fogo lá que tem o risco de flashover? Fase inicial? Não. A fase inicial, lembrando que a fase inicial só está começando o fogo ali. Não tem nem aumento de temperatura no ambiente. Ah, não. Então ela é no queima livre, né? Aqui, ó. Cadê? Então, nós temos fase inicial, queima livre, totalmente desenvolvido e queima lenta. Quem falou queima livre? Exatamente, ó. O risco de flashover. Agora nós vamos entender o que é esse flashover. Depois eu vou passar uns videozinhos aqui para vocês. Então, aqui, ó, os fenômenos mais importantes. O flashover, backdraft, boil-over, sloop-over e bleed. Tá? Esses aí também vocês têm que saber, beleza? Vamos começar aí pelo flashover. O flashover, basicamente, lembra que eu falei com vocês que quando o fogo está queimando, aquele combustível ali, ele joga muitas partículas de combustível junto com a fumaça, né, junto com os gases inflamáveis no ar? Pois é, essa fumaça que fica no ambiente, ela fica cheia dessas partículas, né, de combustíveis e de gases inflamáveis. E o que acontece? A alta temperatura do incêndio faz toda essa fumaça, todo esse combustível em suspensão no ar se inflamar de forma violenta e tudo de uma vez só. É como se toda a fumaça que tivesse no ambiente pegasse fogo de uma vez só. Eu vou passar uns exemplos de flashover para vocês aqui. Só um segundinho. Eu vou passar para vocês aqui. Eu tinha baixado esses vídeos aqui, mas para andar mais rápido aqui, eu vou pelo YouTube.
Ser mais prático. Só um segundinho, por favor. Só que eu tinha separado eles aqui, só que agora eu não estou achando. Interessante. Aqui, ó. Deixa eu ver se nesse vídeo que vai ter. Vai. Deixa eu compartilhar esse vídeo com vocês aqui. Eu só não sei se o áudio vai funcionar por causa desse probleminha que deu no áudio no meu computador aqui. Eu não entendi o que houve. Opa, peraí. E caso o áudio não saia, depois é só colocar o link e a gente tenta assistir o vídeo. Então, se vocês fizerem as pesquisas depois no YouTube aí, com esses nomes, vocês vão achar bastante coisa. Vou incluir o áudio aqui, deixa eu ver se. Eu acho que vai dar certo. Porque não é pelo fone. Se não tiver dando para escutar o áudio, vocês notaram aí a fumaça do Corinthians? Nesse ponto aí, ela não foi até com muita, como é que fala, com muita violência, não. Mas quando ela se incendeia toda de uma vez. Isso aí pode causar, inclusive, queimadura seríssima, pode até mesmo a morte, tá, do combatente aí. Vou voltar para a nossa apresentação aqui. Então, algumas informações aqui, né? E o flash ele é a queima dos partículas de combustíveis presentes na fumaça acumulada no tempo da edificação. A queima se dá de forma violenta. Beleza? Esse é o flash over. Backdraft, tá? Ele acontece, alguém lembra aí quanto o backdraft acontece? Pessoal, vocês estão me escutando? Oi, cara. Quando ainda tem combustível no local? Isso, mas em qual fase o que acontece com isso de backdraft? É na última fase, tá, pessoal? Na última fase? É a queima lenta, né, ou decaimento. É aquele momento que só tem brasa praticamente no ambiente, tá? É muito fácil de explicar isso aí. Quem gosta de fazer churrasco, principalmente quando o carvão às vezes está em brasa, mas tem pouca brasa, o que vocês fazem para ele dar chama? Por exemplo? Abana ele. Abana. Quando vocês estão abanando ele, ou seja com uma tampa, um pano, ou com um ventilador, ou até secador de cabelo, vocês estão injetando comburente nesse fogo, tá? E essa injeção de comburente faz dar chama. Então, o que acontece no ambiente, quando ele o fogo está confinado e chegou na queima lenta, que basicamente não tem comburente mais, né? O ambiente está ali todo fechado, né? Em brasa, com temperatura muito aquecida e com bastante gases ali. Aí o que acontece? O bombeiro ou o brigadista, ele abre uma porta, por exemplo.
Na abertura dessa porta, entra ar, né, é injetado oxigênio, é injetado comburente dentro do ambiente. E o que acontece com essa injeção de comburente? Causa uma reação explosiva muito forte. Inclusive, eu sei de relato, eu não sei se vocês lembram, um museu que se incendiou em São Paulo e um bombeiro civil morreu queimado. Não sei se vocês lembram dessa história aí, não lembro que ano que foi. Mas o relato é que o bombeiro morreu por questão do backdraft. Ou ele ficou perdido durante o incêndio lá e abriu uma sala que estava em chamas, e na hora que abriu essa sala, injetou oxigênio e explodiu nele, ou ele abriu uma porta errada, ele não verificou que estava em chamas ali. Ele injetou oxigênio ao abrir a porta e o ambiente explodiu, vindo a matá-lo. Tá? Por isso que a gente sempre aconselha, se está num ambiente que está com incêndio, antes de abrir qualquer porta, tira a luva, coloca a mão na maçaneta, verifica a porta, a parede, vê se está aquecido. Se tiver aquecido, significa que está pegando fogo lá para dentro. E corre um grande risco de abrir essa porta e vir a dar uma explosão. E o que se faz, então? Se precisar de abrir essa porta, abre a porta bem lentamente para que o oxigênio entre devagar, se queime lá dentro junto com o comburente e não venha a explodir. Porque se abrir de forma abrupta, né, vai deflagrar aí uma explosão muito violenta. Eu vou mostrar aí uns exemplos de backdraft para vocês. Vamos voltar aqui no YouTube. Só um segundinho, por favor. Compartilhar aqui com vocês. A firefighter, and it's called the backdraft. Before we do, it's quite cold outside, so I'm going to warm myself up a little bit. I think I'm warming up. All right, okay. Pretty hot. Vou só adiantar aqui para vocês verem que isso aqui é uma experiência, tá? Acho que a internet te ajudar também. Caldeira, depois você pode mandar esses nomes para a gente dar mais uma estudadinha no grupo? Sim, esse material também vai ser disponível para vocês. Ai, que Eu bom. adiantei aqui para a parte que eles abrem. Olha só. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês verem. Aqui o ambiente estava confinado, tá? Não apareceu que eles abrindo. Aí eles abrem uma janela aqui no container, eles abriram a janela. Aí o fogo começa a puxar o ambiente. Olha a explosão que acontece. Isso no ambiente controlado. Close. Oh, come on. What was it? Whoa! God, good Lord! He almost went in front of it. He did. Pessoal. No, it's good. Isso aí no ambiente controlado. Pesquisando no YouTube aí, vocês vão achar aí backdrafts aí de reais que vocês vão ver aí que é uma explosão violenta e costuma machucar e até matar as pessoas. Deixa eu voltar a apresentação aqui. Então, basicamente, backdraft, né? Os gases inflamáveis, produtos parciais da combustão e partículas de combustível ainda não queimadas em altas temperaturas acumuladas no ambiente, sem ou com muito pouco comburente, tá? E quando entra em contato com o comburente, né, com o oxigênio, com a grande quantidade de oxigênio, ele deflagra uma reação explosiva repentina ao entrar em contato com o comburente. Beleza? Vamos passar a apresentação aqui. Boil-over. Tá? O boil-over ele acontece em líquidos inflamáveis em recipientes abertos. Tá? Vamos pegar aí, por exemplo, um tambor cheio de óleo diesel, né, pegando fogo ali, né? Aí a pessoa vai tentar apagar o fogo e começa a jogar água.
A água ela é mais densa do que o combustível, ela tem que se acumular no fundo do recipiente. E todo aquele combustível ali, próximo à chama, começa a se aquecer, e essa água no fundo do recipiente, ela também começa a se aquecer. E aí o que acontece? Ela evapora, e essa evaporação faz o líquido ser expelido, né, ser arremessado para fora do recipiente, né, causando aí uma imensa bola de fogo. Vou mostrar um exemplozinho para vocês aqui. Só um segundinho. Aconteceu alguma coisa aqui. A internet de alguém aí caiu e ela ficou saindo, tentando entrar. Na hora que entrar aqui, eu aceito na reunião. Vou colocar um exemplo para vocês aqui do Uber num tanque de combustível, tipo os da Petrobras. Vocês teriam uma noção aí do que entrar. The white pipe that we're hanging on the tank is what we call a stinger. We use this to go over the top to apply a foam application that is tied to the fire truck. They're putting water and foam application through this white pipe into the tank, and the water is actually going down inside the tank. Maar het schuim zet zich om in stoom. En die verhit de olie nog meer, waardoor er een kokende massa ontstaat. Niemand had verstand genoeg om die explosie aan te kunnen zien komen. You can't see it on tape, but all of them, my firefighters were running for their lives, trying to stay out from getting burned from this. Então, isso aí foi um exemplo de boil over, tá? Esse líquido que estava dentro do recipiente, ele foi arremessado para fora. Cara, tá dando aqui, era meu áudio mesmo que eu estava escutando. Ele foi arremessado para fora, né? Causando boil over. Vou colocar a apresentação aqui. Então, o boil over, né? Líquido inflamável em recipientes abertos, causado pela evaporação da água no fundo do tanque, aumento da superfície de contato pelo transbordo, né? Esse aumento da superfície de contato aumenta o fogo. Superfície de contato é porque, vamos supor, o líquido inflamável, né? Ele estava pegando fogo em um lugar restrito, ele transbordou, ele vai aumentar essa área de contato dele, né? Ele vai aumentar a área e aumentando assim o tamanho do incêndio. E pode acontecer arremesso de substâncias inflamáveis aí a longa distância, com esse fenômeno aí, o boil over. O sloop over é quase que o mesmo evento, tá? Só que o que acontece? Ele acontece na hora que o líquido, a água, entra em contato com esse líquido que está incandescente ali, superaquecido, tá? É o que acontece quando se joga água numa panela de óleo quente, né, na cozinha aí, por exemplo. O que acontece? A água, quando entra em contato com a superfície muito aquecido, ela evapora instantaneamente, né? E só para vocês terem uma ideia, a água, quando ela sai do estado líquido para gasoso, ela aumenta seu volume em 1.700 vezes. Ou seja, se eu jogar 1 litro de água num líquido aí superaquecido e ele evaporar de uma vez, ele vai se transformar em 1.700 litros de gás, né, de vapor. Né? Falando em metros cúbicos, aí, 1 metro cúbico de água se transforma em 1.700 metros cúbicos de vapor, para vocês terem uma noção. Então, é o que acontece aí na panela de óleo quente, por exemplo, é por isso que não se pode apagar fogo de panela de óleo quente com água, né? A gente tem só que abafar, depois eu não entender melhor como é que funciona isso. Então, basicamente, o que houve? Líquido inflamável muito aquecido em recipiente aberto, a água ao entrar em contato com a superfície do líquido inflamável se vaporiza instantaneamente, de forma violenta, o vapor da água arremessa o combustível, causando transbordamento, aumentando a área de contato, com isso aí aumentando as proporções do incêndio, a proporção do fogo.
E existe aí também o arremesso de substâncias inflamáveis, né, e inflamadas, né, substâncias que podem pegar fogo e também substâncias já pegando fogo a longas distâncias. E para fechar aqui, nós vamos falar do Blive. Tá todo mundo me escutando? Não, aqui tá chiando. Sim, voltei agora. Martins levantou a mão e está querendo falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Pode abrir o microfone aí e falar. Obrigada, já esclareceu a minha dúvida. Obrigada. No caso do Blive, ele acontece com líquido ou gases pressurizados, né, dentro de um recipiente, de um cilindro ou de um caminhão que transporta combustível, né? E, por exemplo, teve um desses aí, não chegou a acontecer o Blive, né, mas teve o risco de Blive em Contagem esses dias. Vocês viram aí no jornal? Alguém viu aí em Contagem um caminhão de combustível aí pegou fogo, 25 mil litros de combustível? Não, não vi não. Gente, o que foi passado enquanto eu não estava na sala? Porque a minha internet, não sei se apareceu para vocês, minha internet caiu e depois eu fui desconectada. De qualquer forma, eu não sei que parte que você saiu, mas de qualquer forma, eu vou colocar essa. Assim que eu No conseguir YouTube, baixar né? a aula, eu vou colocar ela no YouTube e vai passar o link para vocês no para acompanhar. Ah, não, beleza, tá bom. Aí, bom, eu estava falando aqui, ó, em Contagem, esses dias para trás, né? Não sei se foi início da semana aí. Um caminhão contendo 25 mil litros de combustível pegou fogo. Só não aconteceu o Blive porque os componentes de segurança do caminhão-tanque, né, funcionaram perfeitamente. Tá. Então, eu já sei que o Blive acontece, né, com líquidos ou gases inflamáveis pressurizados, né, ocorre após o rompimento do recipiente durante o incêndio. Eu vou explicar melhor isso depois. Né? O que acontece? Esse recipiente que estava com esse líquido ou combustível, né, ou gás inflamável pressurizado ali, quando ele rompe, o líquido, o gás, né, gerado desse líquido vaza com muita pressão e rompe a estrutura do cilindro, né, ou do tanque que estava segurando ele, e esse gás, né, que sai com alta pressão aí pega fogo e se explode, tá? Ou seja, é a explosão de um cilindro, de um tanque contendo combustível. Eu vou passar um exemplo aqui do clipe para vocês, rapidão aqui. Aqui. Tank is exposed to sustained heat, such as from a fire. The liquid within the tank is forced to boil or vaporize, resulting in... Quero que vocês notem aqui o seguinte, isso aqui é uma experiência que o combustível está dentro desse tanque, ele está pressurizado. Na verdade, esse combustível é até um gás, né? Ele ficou liquefeito por causa da pressão aqui dentro. Eles pressurizaram esse gás, ele se liquefez aqui, isso aqui é propano. Né? Aí tem esse desenhozinho aqui, ó, é para vocês notarem. Ele foi liquefeito, né? Então, de líquido, tem até aqui, ó, e só isso aqui de gás dentro do recipiente. Conforme o fogo vai aquecendo, esse líquido ele vai diminuindo, vai se transformando em gás, e esse gás tende a causar muita pressão no recipiente. Notem aí. In the tank. To prevent over... Isso daqui que vocês estão vendo agora, essa língua de fogo aqui, é o sistema de segurança do tanque, que conforme o líquido que estava lá dentro foi se transformando em gás e pressurizou demais a parte de dentro, interna do recipiente, essa válvula de escape aqui, ela rompeu, né? Igual a panela de pressão, que tem uma válvulazinha, não sei se vocês já perceberam. A panela de pressão ela tem uma válvula que, se aquela válvula comum que fica chiando parar de funcionar ou entupir, essa outra válvula rompe e vaza todo o gás que está dentro.
Tá? O botijão de gás, amanhã eu vou mostrar para vocês, também tem essa válvula, tá? Ou seja, aqui foi o rompimento dessa válvula para liberar a pressão desse gás lá dentro. Então, esse gás, ele sai daqui inflamável, você pode ver que ele pegou fogo. Stressing the tank, the relief device activates, venting the excess pressure. As pressure decreases in the tank, the valve begins to close. Notem que quando a pressão estabilizou, nesse caso dessa válvula aqui, ela voltou a se fechar, o bake parcial, para não se perder todo o produto que estava lá dentro. Mas o incêndio continua. Só que agora diminuiu a quantidade de líquido lá dentro, lá, e tem mais gases. Vocês vão ver na imagem agora. With continued heating, pressure again builds, causing the relief valve to reopen. Notem que a pressão voltou a subir, né? A válvula abriu de novo e agora vai começar a diminuir o líquido na animação, veja. Where flames impinge on the tank below the liquid level, the liquid absorbs the heat, allowing the tank metal to remain at a safe temperature. O que basicamente está falando aqui é o seguinte: a fonte de calor principal está vindo aqui, ó, e está pegando nessa parte do tanque. Aqui ainda tem líquido lá dentro. Depois eu vou fazer um exemplo básico para vocês como é que funciona essa troca de calor aqui. Enquanto tem líquido lá dentro, existe uma troca de calor e não acontece o rompimento do tanque. Ele continua recebendo chama aqui nessa parte dele, mas ele continua trocando esse calor com o líquido lá de dentro. Com consequência disso, o líquido está aquecendo e se transformando em gás. Vejam que ele vai diminuir aí. The liquid level drops in a greater area of the tank to the effects of heating. Notem aqui na ilustração que o líquido já está bem abaixo da onde a chama principal está pegando, né? A troca de calor que está chegando na lateral do tanque aqui, com o líquido lá dentro, é muito boa, mas com o gás não é. Então, esse líquido, quando ele abaixa mais do que onde é que o fogo está pegando aqui, né? Agora, a troca de calor com gás não é muito boa. Então, pode acontecer o rompimento desse local aqui, onde não se tem líquido mais, por causa de que não existe essa troca de calor. Vocês vão ver que vai explodir. With the flames impinging on the vapor of the tank, the temperature of the tank metal uncooled by liquid rises. At some point, due to the vapor pressure from within, the tank metal begins to weaken, stretch, and eventually tear. As the tank comes apart, large quantities of both liquid and vapor are released in a powerful explosion. The heat radiated is sufficient to ignite combustibles and cause burns great distances from the explosion. Tank sections containing rapidly igniting fuel can become flying missiles, traveling great distances, causing secondary... Ou seja, esse rompimento da estrutura do recipiente aí, gerando essa grande explosão, né? Ele rompe, vaza completamente esse gás ele entra em combustão e explode. Isso daí é o Bliv, beleza? E nota que ele faz aí arremessar pedaços do tanque a longas distâncias. Deu para notar aqui, ó, eles até puxam o zoom aqui, para você ver que um pedaço do tanque está voando aqui. Fires and other damage. Vamos voltar agora para a apresentação aqui. Eu vou ligar minha câmera aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo prático do que acontece dentro do tanque. Deixa eu só voltar aqui. Tá todo mundo conseguindo me ver aí? Ok. Tô conseguindo ver, sim. Acho que vai ficar melhor agora. Ficou na tela grande? Ficou. Ficou melhor para ver aí, né? Eu não sei se vai dar para todo mundo ver.
Mas vamos aqui, ó, em menor escala. Vamos imaginar em menor escala como isso aqui sendo no tanque. Né? Um copinho plástico normal, desculpa aí que ele está sujo, né? Se eu chegar aqui, ó, aqui dentro tem o quê? Tem ar, né? É um tipo de gás, o ar. Se tivesse outro tipo de gás aqui, né, seria a mesma coisa. Ou seja, a troca de calor com esse gás não é muito boa, tá? Então, o que acontece se eu chegar o isqueiro aqui embaixo? Olha só. Em questão de menos de 2 segundos aí, houve o rompimento, né, da estrutura do meu recipiente aqui. Quando possui líquido, isso aqui é um copo, mesmo copo descartável com água, né? Tá até sobre mim aqui, se der errado a experiência, vou me molhar todo. Mas o que acontece? Quando eu coloco chama próximo ele aqui e ainda tem líquido, o líquido que está dentro dele recebe essa temperatura do fogo, né? E não se rompe. Então, o bleed, ele acontece quando esse líquido começa a se transformar em gás e a estrutura do recipiente, né, por causa que só tem gás lá, não vai fazer essa troca de calor igual está fazendo aqui. Eu estou aquecendo essa água, né, com fogo, por isso que não rompe o copo plástico aqui, no caso, o meu recipiente, ó. Mas, se essa água evaporar toda, na hora que ela se acabar, vai romper essa parte onde eu estou colocando fogo aqui. E se tiver gases inflamáveis aqui dentro, né, vai gerar uma grande explosão. E esse vazamento do gás e a explosão que é o bleed. Deu para entender aí? Ok. Beleza, vamos voltar para a nossa apresentação aqui. Estamos finalizando. Passamos um pouquinho do horário aí, porque demorou um pouquinho para acontecer, para todo mundo entrar, né? E eu tive uns probleminhas aqui também. Mas está de boa para todo mundo aí? Ok. Tranquilo. Para mim também. Tranquilo também. Tudo bem. Voltamos. Então, esse daí é o fenômeno Blive. Beleza? Só para vocês terem uma noção, e para aqueles que viram aí sobre o ocorrido lá em Contagem, com o caminhão aí com 25 mil litros de combustível, né? Que tinha esse grande risco de bleed e não aconteceu. E para quem viu as imagens aí, depois pode procurar no YouTube aí, vão ver aí que as chamas chegaram a ultrapassar a altura de um prédio que estava próximo lá. Fica muito mais alta, que é onde que rompe a válvula de escape, né? Para liberar a pressão de dentro do tanque. E esse combustível pega fogo aí de alturas imensas. Lá eu não sei que altura que chegou, mas eu acredito que deve ter chegado em mais de 20 metros de altura. Eu não sei quantos andares tinha um prédio lá. Mas só para vocês terem uma ideia, isso aqui é pegando um recipiente, né, com 400 litros, 4 mil litros e 40 mil litros de um combustível qualquer. O que fala aqui distância de observação, né, é a área de atuação do bombeiro, que no caso de um bleed, né, ele estaria mais ou menos protegido, lembrando que aqui fala, né, com os EPIs adequados, eles vão estar com respirador autônomo, eles vão estar aí com roupa de aproximação, né, todos protegidos lá. Então, aqui, ó, com 400 litros, no mínimo 90 metros, 4 mil litros, 150 metros, e 40 mil litros, no mínimo 320 metros, que é aproximadamente a distância que eles estavam fazendo o combate lá, o resfriamento, tá? E, geralmente, o combate desse tipo de incêndio é feito por resfriamento. Eles tentam jogar água no recipiente para manter ele resfriado, para que ele não venha se romper. No caso aqui, raio de evacuação, né, que é para tirar aí o pessoal da área que pode ter risco aí da explosão, né, e do arremesso de objetos, né, para 400 litros, 400 metros, 4 mil litros, 800 metros e 40 mil litros, pelo menos 1.800 metros. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, se o caminhão daquele explodir, como que aconteceu em Contagem, ele pode arremessar aí pedaços do caminhão, pedaços do tanque a mais de 1.000 metros, a mais de 1 quilômetro de distância. Beleza, pessoal? Como a gente passou bastante do horário, vocês querem finalizar por aqui? Vocês querem continuar mais um pouco? Por mim, tudo bem.
Eu vou ter que tomar um banho, aí eu vou ter que me ausentar um pouquinho. Mas se tiver continuando, eu entro de novo. Ó, a gente agora são 21h30. Vocês querem permanecer até as 22 horas ou a gente finaliza aqui, essa aula vai ser gravada e depois vocês têm acesso para quem conseguiu assistir e amanhã a gente dá continuidade lá na escola? Acho que seria melhor, né? Para não ficar muito tarde. Por mim, qualquer forma tá bom. Então, beleza. Vamos finalizar aqui. Amanhã a gente inicia aqui nas classes de incêndio e a gente faz esse resto da aula amanhã junto com a prática lá. Pode ser, então? Pode ser. Então, eu vou finalizar a gravação. Tá bom.